Tcharam! Cheguei, irmão! Só faltou a Bela! Tudo bem? Como é que você tá? Você tá conseguindo me ouvir bem? Ixi, tá baixo, deixa eu mudar aqui. Não tá fazendo muito Tô barulho, bem! não? Eu acho que é porque tá chovendo demais aqui. Nossa, tem uma chuva danada aqui. Aqui tá caindo o mundo literalmente. Aqui também. Eu tô com medo de ficar sem internet, gente. Não tem noção. Eu vou chamar a Fabi, porque eu não tô conseguindo colocar aqui. Eu fui conseguindo colocar. Você. Que calor que tá aqui, mulher, que calor. Aí sim! Que calor que tá aqui, que calor que tá aqui, mulher. Fabiana! Boa noite, gente! Que felicidade ter você aqui, Alexander. Boa noite aí, Alexander. Cantinho do Autismo! Gente, tá muito baixinho pra mim. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu tô te ouvindo super bem. Tá muito baixinho. E tô ouvindo a Prazer Fabi também enorme super bem. você aqui. Tô ouvindo os dois. Gente, não tô ouvindo quase nada, tá bem baixinho pra mim. Peraí, deixa eu só Meu acertar um negócio Deus. aqui, peraí. Tá. Microfone aqui, ó. E agora? E agora? Tá chovendo demais. Gente, tá uma chuva muito grande aqui. Eu quero pedir desculpa para o Alexander e para o Fabi, porque ontem eu caí, machuquei toda a minha perna, tá uma sangueira aqui, aí eu fui tomar banho e piorou mais ainda, tive que fazer os curativos, demorei, gente, desculpa! Você sabe que eu vi as fotos, a Fabi já me mandou e eu já postei nas redes, tá? Gente, eu tô vendo Mentira. É brincadeira. É brincadeira. Eu compartilhei. Eu falei, vou pôr na rede para o pessoal saber o que está acontecendo. Eu consigo melhor vocês, peraí. Deixa eu ver agora se eu consigo ouvir melhor vocês, gente. Tudo bem com vocês? Perfeito. Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem aqui. Fala aqui. É um grande prazer ter o Alexander aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu tô até nervosa. Vocês não têm noção. Não tem. Eu, então. Mas não tem porquê. Eu tô nervosa. E Bi, pode começar, por favor. Posso começar com a pergunta? Se apresentem primeiro e deixa eu me apresentar. É que eu tô tão nervosa, gente, que eu Eu também tô bastante feliz aqui, gente. Eu sou Vivi Santos, tá? Muitos me conhecem como ativista, mas eu sou palestrante, sou seminarista, historiadora, pesquisadora. E hoje estou aqui com Fabiana Araújo, no Cantinho do Autismo, com Alexander Salles, gente. Nada mais, nada menos do que ele. Eu estou muito feliz aqui. Para nós é uma honra muito grande. Ele que é a família Brito aí, né? Tem o Nicolas Brito, a Anitta Brito, que são maravilhosos. Eu sou tiete, né, gente? Eu não perco nenhuma. Assim, sempre quando eu posso, eu vou em palestras, né? Inclusive, eu aqui em São Bernardo, eu fui, gente. E é uma honra muito grande, Alexander. Presente, pode se apresentar, Alexander. Fica à vontade. Não, é que o gato quer fugir aqui, o fujão. Segura o gato. Eu sou Fabiana Araújo, né? Tô começando agora como ativista aí junto com a Vivi. Nós temos aí o canal do Cantinho do Autismo no YouTube. Temos no Instagram também, né? E nós aqui estamos fazendo aqui nossa parceria aí no Cantinho do Autismo com o Alexander. E bora lá.
Bom, Se apresente. eu sou Alexander Salles, eu sou administrador de formação e acabei enveredando para esses caminhos do autismo, da inclusão, de trabalhar essas questões de brigar pelos direitos das pessoas com deficiência, em função do meu filho, que hoje tem 23 anos de idade, o Nicolas, autista nível 3, né? Hoje a gente classifica como nível 3 na infância e hoje na vida adulta autista nível 2. Então, quer dizer, quanto mais nível 3 eu preciso de mais suporte, nível 2 eu preciso de um pouquinho menos de suporte, nível 1 menos suporte ainda. O fato de não depender de suporte, né, de muito suporte, um pouco menos ou menos ainda, não quer dizer que não trata a vida dessa pessoa e para a vida também né? Já ao longo de 12 anos falando sobre esse tema, né? Coisas, a gente começou realmente muito lá no início, junto com muita gente que hoje é conhecida e que fala sobre o assunto. E a gente sempre procurou permanecer da mesma maneira, buscando o conhecimento através da ciência, que a gente acha que isso é muito importante. Eu estava falando com a Fabi agora, antes de vir aqui nos bastidores, que a gente estava conversando aqui por WhatsApp, esperando ver se você ia conseguir entrar e tudo mais. Eu estava falando para ela o quão importante que é o trabalho que vocês fazem, né? Ela, poxa, a Vivi me convidou, eu vim aqui fazer. E eu acho que assim, a gente tem que fazer isso realmente com muita leveza, com muita presença realmente e vontade de fazer, porque a gente está trazendo um pouco da nossa vivência. A gente tem que tomar muito cuidado, eu procuro sempre dizer isso para as pessoas, quando vocês querem fazer alguma coisa, toma muito cuidado para vocês não entrarem num ambiente que vocês não dominam. Então, eu vou entrar num assunto que eu não domino, para ali, fala assim, olha, e não tenha vergonha de dizer, olha, daqui para frente eu não domino. Ou a minha experiência é essa. Não quer dizer que seja a experiência de todas as pessoas ou de todas as famílias. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre em relação, quando a gente quer levar informação, né? Eu acho que o Cantinho do Autismo, esse projeto de vocês, é muito legal. Eu queria que tivesse 1000 autistas nascendo todos os dias, porque quanto mais informação a gente levar, melhor vai ser para a gente, melhor vai ser para as nossas famílias. E é óbvio, né? Quando a gente começou lá atrás, participando de estudos, indo para universidades, coletando sangue, fazendo exame genético. Obviamente que a gente não esperava que fosse colher frutos disso. Com certeza a gente não colheu e não vai colher. Mas esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, as gerações futuras vão colher. E isso é o mais importante. A gente está fazendo a nossa parte, deixando a nossa semente hoje pequenininha. Amanhã a gente não sabe o tamanho, né? Do que a gente vai colher disso tudo. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso para parabenizar vocês, meninas, primeiramente por esse trabalho, por essa iniciativa, porque é disso que a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas que realmente vão à luta e estejam dispostas a levar a informação de uma maneira correta, né? Porque, infelizmente, a gente vive um tempo que a internet ela é um ambiente que tem tanto coisas que são legais quanto coisas que não são. Então nós temos que peneirar, né, o joio do trigo, separar aquilo que é informação. E isso para pais de autista, para famílias de pessoas que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e aí eu estou abrindo o leque, eu não quero nem só me ater ao autismo, mas falar dos transtornos do neurodesenvolvimento como forma geral, e que a gente sabe o que isso é importante. A gente tem aprendido ao longo da nossa vida o quanto isso é importante.
Sem dúvida, assim, uma preciosidade, um diamante que vocês entregam todos os dias. Parabéns, e eu faço votos que vocês tenham muito sucesso, que Deus abençoe cada dia o passo de vocês. Obrigada. Eu quero que você saiba que eu e a Fabi e eu, nós temos um grande prazer de tê-lo aqui. Foi muitas coisas aí, né? E a gente marcava um dia e não dava certo, mas hoje deu certo. Que vergonha! Está tudo Hoje, bem. é porque assim, sabe, Alex, assim, se não tiver mico, não sou eu, né? Então hoje teve um pequenino mico aí, mas deu certo no final. Mas enfim, muito obrigada pelo parabéns para nós, né, Bi? Fala um pouquinho aí, Bi. Exatamente. Como eu falei pro Alex, né? Eu tô começando agora, né? Com a Vivi. Nas redes sociais, né? Como ativista. E antes era só em casa mesmo, cuidando do filho, levando para terapias. Aí agora a Vivi me chamou agora para fazer ativismo aí nas redes sociais, né? Está aí agora com Esse esse projeto aí. né? Exatamente. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, que vocês tenham muito sucesso. E eu usava assim o meu Face para falar também de autismo, até que eu conheci a Vivi. Nós conhecemos aí na rede social mesmo. Aí nós tá aí, já 4 anos já, né? Eu lembro até hoje. A Vivi, nós já tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, né? Oi! Então, verdade. Você lembra de mim? Lembra de mim? Era um prazer. Eu lembro, quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, eu não lembrava. Porque eu falo com muitas pessoas. Mas quando você me mandou a foto daquela palestra que a gente fez no clube, automaticamente eu lembrei. Então. Nicolas, ficou você e o Nicolas. Tá lá no Souvenirs lá, que eu tava vendo os livros e tal, com a gente batendo papo, lembra? Sim. Aí tava a Cláudia, tava mais uma menininha lá. Eu lembro, nossa, foi muito bom aquela palestra, viu? Até choveu no dia, eu lembro tudinho direitinho. Ai, gente, foi muito bom. Viu? Lembrou, Bi? Eu já... A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Eu não conheço ela pessoalmente, viu, Alex? Eu não conheço ela pessoalmente. Mas você sabe que eu tenho muitos amigos que eu tenho da internet. Deixa eu pensar. Bastante, se eu posso falar alguma mentira. Tá, eu tenho algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente. E que eu já troco mensagem, que eu já me relaciono há muito tempo já. É uma mistura, né? Uma mistura de pessoas assim que a gente vê pessoalmente, que a gente vê pela internet. Mas eu também, eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço é tudo da internet, assim. Maioria, assim, é muito difícil pessoalmente, né? A não ser palestra, alguma coisa assim, né? Mas me fala, como é que tá o Nicolas, como é que tá a Anitta? O que acontece? Assim, a gente teve até a pandemia, a gente tinha Então era realmente uma coisa assim muito... uma correria danada. E, de certa forma, eu sempre participei assim, dores, né? A Anitta e o Nicolas sempre foram mais ativistas, eles estão nessa pegada desde 2010, com bastante atuação mesmo. E a partir de 2015, realmente eu comecei a acompanhá-los assim, de uma maneira mais... Eu tive alguns projetos que eu trabalhava PJ, então eu tinha uma agenda um pouco mais flexível, então eu comecei a acompanhá-los nas palestras e tudo mais, às vezes como motorista, às vezes como um falante, levava um pouquinho da minha experiência, um pouquinho daquilo que eu vivo. Só que quando veio a pandemia, Vivi e Fabi, o que aconteceu? Cara, deu uma desestruturada total na nossa vida.
porque a gente acabou, né, vivendo assim, ficamos dependentes dos eventos, né? Então, quando veio a pandemia e o negócio deu uma desestruturada, para a gente foi muito complicado. Então, a gente meio que deu uma mudada da maneira como a gente trabalha. Então, hoje, por exemplo, grande parte do que a gente produz está no EAD do Clube da Inclusão, que é um projeto que nasceu na internet, nasceu durante a pandemia. Foi uma ideia até que nasceu de um brainstorm, de uma conversa que a gente estava tendo, eu, Nicolas e a Anitta, assim, e assim, está dando muito certo, né? Então a gente está fazendo um trabalho realmente bastante grande, assim, tem atendido diversas, hoje, né, pós-pandemia, a gente não tem mais aquela coisa o que você citou, vocês estavam lá nos souvenirs e tal. Então a gente não tem mais esses souvenirs. Até tem, mas não daquele jeito que a gente estava lá em São Bernardo. Porque a situação das pessoas, por conta da pandemia, por conta de do governo, de tudo que aconteceu, né? Às vezes um livro, né? As pessoas não tinham condição de adquirir. Então a gente meio que deu uma reflexão em tudo isso. Plataforma disponibiliza isso, né? De maneira para as prefeituras darem treinamento. Óbvio que é o nosso trabalho, isso tem um custo e tudo mais. Mas assim, tem dado super certo. A Anitta está no pós-doutorado agora e tudo mais. Terminou o doutorado na pandemia. Está fazendo um trabalho assim, de muita relevância para a comunidade do autismo em relação à parte de neurociência, neurobiologia, toda essa parte que envolve essa genética do autismo. Ela está doutorando, né? Está pós-doutorando lá pela USP, assim. Então, o Nicolas, ele está com um trabalho maravilhoso de fotógrafo. A gente voltou agora em dezembro, a gente ficou um período nos Estados Unidos, ele foi fazer uma exposição das obras dele. Então, hoje a gente teve uma reunião a partir do dia 3, expor isso em São Paulo, e aqui bastante vocês vão conseguir, acredito que deslocar, vai ser um trabalho. E a gente está tentando popularizar isso também de uma maneira através das canecas que a gente produz, que a gente vende, com a arte bonita. Ele continua palestrando, continua trabalhando na questão dos cursos. Então, assim, de maneira geral, hoje, olhar a minha história, né? E é legal que a gente começou essa live, engraçado, porque eu sempre começo essa live lá do comecinho, e essa eu estou começando de trás para frente. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, é muito legal. Porque, assim, chegar hoje onde a gente chegou, ver o meu filho poder ter, assim, uma autonomia. Hoje ele está trabalhando numa grande clínica aqui de São Paulo, ele é assistente dos ATs, ele auxilia os autistas jovens nas atividades, então ele está fazendo esse trabalho, isso está sendo muito importante, ele está se sentindo muito realizado. Então, ver meu filho realizado hoje, ver ele fazendo essas coisas, uma criança que não conseguia ir na escola, uma criança que não falava, uma criança que não comia, uma criança que tinha uma restrição muito grande em mudança de rotina. Então, ver ele, como ele chegou, o que ele é hoje, né, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, cara, eu não chegar tão longe. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe? Eu não achei que a gente fosse chegar tão longe. É bem verdade que, assim, o Nicolas, ele é uma junção de todo o trabalho que foi feito com ele, enquanto família, né, enquanto escola, enquanto sociedade, mas também a gente não pode esquecer que a condição genética do Nicolas contribuiu para que isso acontecesse, né? Então você nunca ouviu e nunca vai ouvir eu dizer em palestras
que todas as pessoas que tiverem um trabalho de desenvolvimento com o Nicolas igual a gente fez, vai ter um filho que vai desenvolver igual o Nicolas. Não, não é isso. A gente nunca falou isso e nunca vai falar. Na verdade, o que a gente diz é o seguinte: toda pessoa, independente do grau em qual ela está, né, no período de transição ou não, qualquer pessoa que a gente dê atenção, conseguir tecnologias que são cientificamente, né, são cientificamente comprovadas, a gente trabalhar essas questões com essa criança, com esse jovem ou com esse adulto, que a gente fizer um trabalho, a gente fizer um plano de desenvolvimento individual que seja bem assertivo, que a gente fizer um plano educacional individualizado que seja bem assertivo, a gente vai colher resultado positivo. É uma matemática, não tem como a gente não colher nenhum caso que a gente tenha feito um trabalho, independente do grau dessa pessoa, e não tenha colhido pelo menos um avanço, não tenha colhido um desenvolvimento que tenha trazido qualidade de vida para essa pessoa. Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação a trazer esse testemunho de vida, essa questão, porque assim, o mais importante é a gente acreditar, porque o não a gente já tem, né? O não a vida nos entrega a todo momento, né? E a gente só tem que correr atrás do sim, né? A gente tem que ir atrás daquilo que é importante, daquilo que a gente acredita. E não foi fácil, né? Vivi, Fabi, galera que vai ver essa live gravada, galera que está aí, que está assistindo a gente, não foi fácil, né? Essa é a grande verdade. A gente teve um trabalho, teve uma série de quilos de sal, né? A Anitta fala quilos de sal que a gente teve que comer, né? Teve desesperos que a gente passou, teve coisas que a mente acabou apagando de tão ruim que foi, momentos que foram muito ruins, né? A gente teve que reconstruir a nossa vida conjugal, a gente teve que reconstruir a nossa vida social, né? Porque o autismo, às vezes as pessoas, a gente esquece de dizer que assim, ele ceifa demais, né? Ele é eu lembro sempre é uma foice, né? É uma foice, ela vem e corta a nossa vida, né? E conviver com isso, né? Conviver com essa exclusão, né, social. E aí eu falo assim, tipo, eu tô falando de um cenário, meninas, há 20 anos atrás. Mas até hoje eu encontro famílias que dizem assim: ah, minha família parou de me convidar para as festas. Ah, o meu filho nunca foi convidado para uma. Então, quer dizer, não acabou, tá aí, cara. Não acabou, você tá entendendo? É uma exclusão que ela nos fere, que ela atrapalha, né? E acaba com a gente. Então nós enquanto assim, cidadão, né, cara, tipo, a gente tem que aprender realmente a virar a página e não esquecer, né? Eu procuro dizer, eu sempre brinco nas minhas palestras, porque eu encontro eu vou embora, eu não paro. Eu vou emendando um assunto no outro, senão eu vou embora. Fica a dica aí para você. Mas assim, né? É que a gente queria saber o seguinte: o Nicolas, né? Nós vimos, né, eu e a Fabi, nós vimos ele provando, até eu falei para você, né? Diferente, né? Ele falou que ele estava provando algo diferente. E aí, como é que fica alimentar? O autismo secreto, ele muda a atividade alimentar? Ou ele muda? Vivi,
Eu não sei se só para mim, mas a sua pergunta cortou muito e eu não consegui entender. Eu não Minha sei se foi só para internet mim. minha internet Eu tá também um pouquinho assim. O Nicolas, deixa eu ver, melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Faz a pergunta bem curta. Faz bem curta. Bem curta. Peço desculpas porque a minha internet está um pouco ruim por causa da chuva, está chovendo bastante. Assim, o Nicolas, ele tem seletividade alimentar, né? Pelo menos tinha. E sim, a gente viu, a gente viu ele fazendo um vídeo comendo um lanche diferente, né? Como que tá assim? A seletividade alimentar melhorou ou continua a mesma coisa? Como é que faz? Depois de grande melhora, depois de adulto melhora? Como é que é? Essa é uma pergunta excelente. É uma pergunta excelente. E eu gosto de responder ela porque, assim, eu tive 2 desesperos com o Nicolas. O primeiro foi ele não falar, ele ser não verbal. E ele falava pequenas palavras e ele só foi conversar com 12 anos de idade, quase 12 anos. Então eu demorei quase 12 anos para conversar com meu filho. Então isso era uma coisa que me abalava muito. E a segunda coisa, talvez até a primeira, era a questão da alimentação. O Nicolas ele foi muito seletivo durante muito tempo, mas muito seletivo mesmo. De só tomar água. O Nicolas ele só tomava água. Ele não comia mais nada. E eu falo para as pessoas falam assim, cara, não pode ser. Cara, ele só tomava água. Então, eu descobri num determinado momento, na verdade assim, ele tinha que comer. A gente foi na pediatra, mas isso assim, tipo, 8, 10 meses. Quando saiu do peito, já o bicho já pegou. Não foi tipo depois. Saiu do peito e ele não comia mais nada. Ou era o peito, ou ele não comia mais nada. Aí com 10 meses e meio, ele resolveu que ele não queria mais o peito. Então, quer dizer, ele não tinha mais nada para comer. Porque ele não tomava mais o leite. Nossa. Então, foi muito complicado. Então, a gente inseriu uma série de papinhas e tudo mais. Hoje, a gente sabe que a questão dele estava ligado à parte sensorial. O Nicolas ele tem dificuldade de comer alimentos que têm uma textura arenosa, tipo mucilon, Neston, sabe? Tipo farinha láctea. Eu não consigo bater tipo maçã com leite e ele tomar. Quando você vai tomar maçã com leite, ela não parece que ficam os grominhos. O Nicolas ele não consegue. Só que na época a gente não sabia disso, porque a gente, na verdade, também não sabia que ele era autista. E também não tinha essa informação. Então, assim, a gente trabalhou durante muito tempo. Assim, eu fiz uma mamadeira especial para ele, eu cortei o bico um pouco maior e eu conseguia dar a comida para ele, tipo, com isso, com ele gritando e chorando e ele não queria comer, cara. E aí o médico chegou para mim, já um pouco maior, quando ele já estava um pouco, falou assim, cara, se ele não comer, a gente vai ter que colocar uma sonda nele para você alimentar ele via sonda. E muito perto dessa conversa que eu tive com esse médico, ele tinha tido uma questão na fimosezinha dele, quando a gente foi lavar o pênis, e ele tipo, ficou assim muito tempo sem urinar. Ele segurava assim, né? Ele tinha um controle de urina muito forte, assim, tipo, então ele prendeu e ele não urinava. E aí a gente vai naquela, o médico falou assim, pode ser que deve ter dado algum microcorte na fimosezinha dele. Então ele não tá, isso tá doendo, ele não vai fazer. A gente passou xilocaína tal para ele conseguir urinar. E foi um período que o médico falou, cara, a gente vai colocar uma sonda. Então eu estava meio traumatizado com isso. Então quando o médico falou, cara, a gente vai colocar uma sonda para alimentar, eu falei, cara, para tentar fazer esse menino urinar por causa de uma fissurinha já foi um evento. Agora você imagina ter que colocar uma sonda.
Como que você acha que esse menino vai ficar com uma sonda autista hiperativo desse jeito? Não vai conseguir, cara. E aí, assim, o que eu fazia? Fazia uma mamadeirona e, socava literalmente, né? Fazia com que ele tomasse. Às vezes ele, né, regurgitava, vomitava, eu calculava mais ou menos o que tinha entrado, o que saiu, para ver se tinha, para manter ele alimentado, né? E assim, eu acho que essa Vivi, pessoal até com a gente, cara, essa foi a fase mais complicada de todas, na minha opinião, assim, eu acho. Foi muito complicado, porque eu tinha medo dele falecer, assim, de inanição, né? E ele sempre foi muito miudinho, assim, muito magrinho e tal, então era muito fácil ele perder peso, né? Então foi muito complicado. O que a gente conseguiu fazer foi, num determinado momento, quando ele começou a comer algumas coisas sólidas, testar tudo. E aí a gente entendeu que ele tinha uma preferência por batatinha do McDonald's. Então a gente usava a batatinha do McDonald's para tentar introduzir outros alimentos. Então, assim, a gente ia fazendo concessões, né? Que na época os profissionais, eles criticavam muito isso. Alguns profissionais até hoje criticam, né? Aquela coisa do treinamento, tipo, né? Toma aqui, tipo, né? Parece que você tá treinando um cachorro, tal. Então gera uma polêmica. Cara, mas isso pra gente deu super certo. Porque, na verdade, assim, cara, eu nunca dizia não para ele, porque o não também, ele virava uma... Você falar não, pai quebrava, né? Então, não, tipo assim, eu nunca... A palavra não sai da minha boca. Então, se alguma coisa desse errado, ele destemperasse, entrasse no meltdown, falava, não, peraí, você vai fazer isso, calma aí, você vai fazer isso. Mas agora nós vamos fazer isso aqui. E depois a gente vai fazer aquilo. Então não saia da minha boca. Então não tinha nunca o reforçador, entendeu? Tipo, reforçador negativo. Então quando a gente ia dar comida... Tem que falar sem usar o não, né? Sem usar o não, exatamente. Porque no caso dele, o não, ele já falava, não, ele já entendia que o não era ninguém vai deixar eu fazer. Não, peraí, você vai fazer, cara. Nós vamos fazer junto. Só que, primeiro nós vamos fazer essa outra coisa aqui. Então, isso foi dando muito certo. Então, a gente começou a introduzir. Da batata foi ervilha, da ervilha, purê de ervilha, do purê de ervilha, purê de batata, do purê de batata. E a gente foi incluindo outros alimentos. O Doritos. Então, assim, tinha coisas, por exemplo, o Nicolas, ele sempre foi fã de Doritos. A Vivi foi na palestra, lembra? Doritos, Oreo. Ele gostava muito disso, só que assim, eu não podia dar isso para ele todo dia, senão ele ia explodir o coração dele de colesterol, de açúcar, de todas essas, de tudo. Então eu fazia uma troca. Peraí, a gente vai comer o Doritos, mas cara, nós vamos comer ervilha, nós vamos comer o purê, nós vamos comer a carninha. Não quero, tal, não. Então, beleza, então a gente não vai comer o Doritos. E aí o Doritos não ia não comia o Doritos. E aí estressou, ia dar um meltdown, ia dar uma crise, eu já buscava uma outra atividade e imputava no meio. Olha que legal isso aqui, cara. Olha o que faz barulho, tal, já puxava ele para uma outra coisa. E sempre assim. Sempre. Estereotipia pulando, quebrou a perna 2 vezes, quebrou o pé 2 vezes fazendo estereotipia pulando. Nicolas tem estereotipia até hoje. Estereotipia regulatória. Para ele é bom, mantém ele no... Então, assim, beleza. Mas o movimento repetitivo estereotipado, aquele que gera uma questões de lesão, ele começava a fazer, a gente já puxava para outra coisa. Vamos jogar xadrez, vamos jogar carta. Não falava para ele, não faz isso, para de pular, não dizia essas coisas. Porque se você fala isso, você imputa na pessoa inconscientemente, principalmente neles, o reforço daquela operação, reforço daquela situação. Mas ninguém, cara, acredita, é isso.
Você falou, imputou, já era. Fica lá. Você fala uma, duas, três, quatro, cinco. É mágica que não pode falar. Tira ele da situação. Tira ele da situação. Peraí, só um momentinho. Assim, o que você faz, né, Bi? É porque eu tenho esse problema com a minha filha, né? E eu também tenho seletividade alimentar. Eu tenho seletividade alimentar, eu sou autista, né? Tenho seletividade. Minha filha também. O que a gente pode fazer para uma criança que não adianta, não come outra coisa? Vomita, tem crises horríveis. Eu já tentei de tudo. O que você indica pra gente? O que você fala assim pra gente? Mas que idade? Um socorro pra nós. Mas que idade ela tem? Minha filha tem 10 anos. Quanto maior ficar, mais difícil fica. Não é que você não consegue fazer um trabalho. Mas quanto maior vai ficando, melhor. Porque você permitiu que ela não comesse aquilo, ou você não entrou com uma ação até ela chegar aos 10 anos. Então fica muito mais complexo. Né? Por exemplo, o Gui, meu filho mais velho, ele é meu sobrinho, ele é sobrinho da Anitta geneticamente, né? Ele é filho da irmã da Anitta. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos e meio. A gente quis adotar ele, né? Para vir morar com a gente. Aí minha sogra, não, fica aqui e tal, aquela coisa de, pô, minha filha acabou de falecer. Então ele ficou lá até os 12 anos de idade. Ele vinha para minha casa, ele tinha o quarto dele, tinha a cama dele, me chamava de pai desde os 3 anos de idade. Só que o que acontece? Minha sogra não come cebola. Então ela nunca fez ele comer cebola. Quando ele chegou na minha casa, ele falou, cara, eu não vou comer cebola. Pô, ele já está com 12 anos de idade. Meu irmão, beleza, você não vai comer cebola, tranquilo. Você vai comer outras coisas? Você precisa comer outras coisas. Mas é que eu não gosto disso, não gosto disso. Então, mas é o que eu tenho para comer. Ele é típico, ele não é uma criança típica. Então, quanto mais, se você já tem seletividade alimentar, automaticamente você já tem um bloqueio por várias coisas que você não vai querer dar para tua filha. Então, aí é muito mais complicado você fazer, né? É muito mais complicado. Então, na verdade, é um trabalho. Tem que começar por você para depois você passar adiante. Porque senão você não vai conseguir. Eu não como fígado de boi. Eu tenho 40 anos. Eu não como fígado de boi. Não consigo comer. Não consigo. Só como em Minas Gerais, lá no mercado de BH. Só lá eu consigo. Fígado com jiló, eu só consigo comer lá. Se eu for na sua casa, se tiver fígado, eu não consigo comer. Fígado de boi. Aqui em casa não tem esse problema. Ninguém come fígado aqui em casa, porque quem cozinha aqui sou eu. Então ninguém come fígado. Então, se você tem seletividade alimentar, obviamente que tua filha vai ter já por tabela. Então, você tem que fazer o trabalho em você. Eu tenho seletividade alimentar no quê? De coisa importante? O Nicolas não come brigadeiro, por exemplo. O Nicolas não come brigadeiro. Não come pudim de leite. Não come doce. Eu não falo com ele. Filho, vem aqui. Você tem que comer o brigadeiro, você tem que comer o doce. Não, ele não tem que comer. Eu regulo aquilo que ele, né? Eu regulo a Coca-Cola, eu regulo o nuggets, eu regulo a batata frita, eu regulo essas coisas. Mas hoje, né, terminando de responder a sua pergunta, que a gente deu uma volta absurda, hoje ele come de tudo, mas ele não gosta de tudo. E até hoje, ele teve 20 fomes na vida dele inteira. Ele conta. Mas hoje ele já tem um pouco mais assim. Mas hoje em dia ele tem assim, ele aceita provar as coisas, né? No caso. Comida diferente, assim, né? Foi que eu mostrei pra você, né, Bia? Ele come qualquer coisa. Ele come qualquer coisa. A gente estava em Palmares, em Pernambuco, paramos no restaurante e tinha churrasco de bode. Filho, é gostoso, vamos comer. Ele come, entendeu? Ele não tem. E como é que fazia na escola, Alexander? Para comer na escola, como é que fazia? Então, o Nicolas, assim, ele conseguiu, na verdade, assim, a gente mandava comida para ele, até ele se adaptar, ele levava um lanchinho com aquelas coisas que para ele eram comuns.
A partir do momento que a gente conseguiu imputar outros alimentos, a gente ficou meio que livre dessas amarras. Então ele comia lá se caso ele não levasse o lanche, ele comia lá o pão de batata e tomava um tonil. Então ele não podia pegar a fila do lanche, então ele tinha um lugarzinho que ele já ia por trás da cantina, pegava, o pessoal atendia ele e aí ele comia. Mas tudo isso, Fabi, assim, feito um trabalho junto com a escola, né? A gente foi para dentro da escola e falou, cara, a necessidade dele é essa e não consegue esperar em fila. Não é que ele é melhor do que ninguém. Ele não consegue. Ele é tomado por uma ansiedade e essa ansiedade vira uma crise. E aí todo mundo, beleza. Assim. E assim, a Fabi estava falando na escola tal. Por exemplo, a criança que tem a seletividade alimentar, a escola às vezes não deixa levar comida para a criança, né? E às vezes a criança fica aquele tempo todo sem comer. Isso já aconteceu isso com o Nicolas? Ou ele sempre teve a comidinha dele, sempre pôde levar? Eu não conheço nenhuma escola que você não possa levar comida. Eu não conheço. Se existe a escola que você não pode levar comida, você leva uma carta do médico explicando quais são o que ela pode comer e essa escola é obrigada a preparar a refeição especial para ela. Obviamente que não pode ser caviar de beluga, não pode ser uma coisa assim, né? Não, mas espera aí. Ela não come batata, mas ela come chuchu? Come. Não come cenoura, mas ela come abobrinha? Come. Não come o frango, mas come a carne? Não come a carne, mas come o frango? É tudo negociável. A gente não pode ser assim, olha, minha filha só come peru defumado. Aí ferrou. Mas se o médico passar uma alimentação com uma série de... mas eu falo isso porque, assim, eu já vi pais falando assim... por exemplo, vou dar um exemplo perfeito. A escola fala assim, pessoal, ninguém pode trazer refrigerante. Porque é uma escola que está trabalhando, uma dieta legal. Eu sou muito tendencioso a esse tipo de... Apesar de estar fora do peso, eu sou muito tendencioso a cuidar da saúde através da alimentação. Isso é muito verdade. O que a gente come é o que reflete na nossa vida e na nossa saúde. Então, já tive casos que a gente foi chamado para prestar consultoria disso daí. Então, muitas vezes, honestamente falando, assim, a mãe, às vezes a pessoa que a responsável fala, não, minha filha quer tomar Coca-Cola, ela vai tomar a Coca-Cola dela. E às vezes é uma coisa completamente contornável. A gente chega na escola, encontra a família e reverte isso. Olha, você vai levar a Coca-Cola assim, essa semana, a partir da semana que vem você não vai mais levar a Coca-Cola. O que você quer levar no lugar da Coca-Cola? A criança normalmente tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Eu quero tonil de uva, o capo de não sei o quê. A criança tem. Dificilmente, eu falo isso que a gente resolve esse tipo de problema todo dia. A Anitta faz uma consultoria com famílias, que ela pega a família, pega tudo que a família está fazendo, quais são os profissionais, e monta um plano de desenvolvimento individual para a criança, monta um plano educacional individualizado, linka com a escola e com todos os terapeutas, e com toda a família. E a gente tem que ir na escola, às vezes, tratar desse tipo de coisa. Só um pouquinho. Eu perguntei para você, porque a minha filha ficou 6 anos numa escola sem poder levar alimento. Ela ficava o tempo todo no período da escola sem comer nada. Isso é errado, né? Então, eu acho
que aí, em algum momento, aí, em algum elo, faltou a gente fazer um link. Porque eu já peguei várias famílias. Meu, acontece. Ah, não, você não pode trazer lasanha para a escola. Acontece. Não, peraí, tudo bem. Ela não pode trazer a lasanha. Mas o que você, enquanto escola, vai fazer para substituir a lasanha dela? Não, a gente faz um cardápio aqui para ela. Acabou. Juro, a gente nunca teve problema com isso. Não na época do Nicolas, eu digo, né? Porque na época do Nicolas até tinha essas questões de arruma aqui, arruma ali. Hoje, muito menos, porque as famílias hoje têm muito empoderamento em função das leis que defendem e que colocam o autista como uma pessoa com deficiência. Bi, entendeu? Mas assim, Bi? ó, o seu apontamento, Oi. o seu apontamento, ele é válido, porque assim, em algum momento alguém pode encontrar essa dificuldade. Então, na verdade, a vida é um jogo de eu cedo para cá e você cede para lá. Então, assim, o que eu posso fazer enquanto... Vou dar um exemplo. Eu gosto de usar os meus exemplos, porque, assim, é o que eu vivi e a maneira como eu fui resolvendo os problemas. O Nicolas, ele foi fazer a inclusão escolar numa época que não existia lei considerando o autista ainda uma pessoa. A lei é de dezembro de 2012. O Nicolas foi inserido na escola regular com seis anos antes, em 2006. O que a gente fez para conseguir colocar ele na escola particular? Constituição brasileira, Tratado de Salamanca, Tratado de Nova York. A gente levou os tratados que o Brasil era signatário para a gente conseguir fazer esse movimento. Então, quando a gente colocou o Nicolas na escola, o que a gente mais teve foi rejeição. O Nicolas, durante 6 meses, ele ficava 10 minutos dentro da sala de aula. A escola falou, seu filho não fica na sala de aula, ele fica 10 minutos. O que você, enquanto pai, pode fazer? Eu falei, vou ficar na porta da escola esperando vocês me chamar. Na hora que ele não aguentar, eu entro, pego ele e levo embora. E eu não falei para ele assim, olha, deixa ele aí, cara. Vocês são a escola, vocês têm o que fazer. Eu falei, não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me deslocar e vou ficar aqui esperando até ele ficar. E aí, durante 6 meses, ele ficou 10, 15, 20, ele foi aumentando. 20, 30, 40, 1 hora, até que ele ficou o período completo. Mas você não podia ficar dentro da escola com ele? Então, na verdade, naquela época, a gente nem cogitou isso. Porque, na verdade, quando eu entrava na escola, aí ele queria ficar comigo. Então, na verdade, eu era um reforçador negativo para ele ficar em sala de aula. Para ele não ficar? Ele está na sala de aula. Se ele me visse dentro da escola, ele saía da sala mais rápido. Entendeu? Então, isso é coisa que ele tem que ponderar. Às vezes o pai... eu vou ficar aqui dentro porque eu quero ficar com meu filho. Tá, mas você tá... Eu vou te perguntar uma... Desculpa. Eu vou te perguntar uma coisa que meu filho faz. Oi! O Pedro faz muito. Se eu estiver na escola, ele fica me empurrando para eu sair. Porque lá é o seu filho ambiente fazia dele. isso? Porque lá é o ambiente dele. Ele percebe que você não pertence àquilo. Entendeu? Então, o seu filho fazia isso também? Na escola, não. Mas quando a gente ia na fonoaudióloga, ele não queria que a gente ficasse. Quando eu entrava na sala da fono, ele vinha e já empurrava a gente. Porque ali é um ambiente que ele sabe que você não pertence, ali é o momento dele. Então ele já está entendendo isso, né? Então, na verdade, pode ter uma série de leituras que a gente pode fazer, né? Eu entendo como uma coisa positiva. Peraí, mãe, em casa você manda, aqui eu tô com uma outra pessoa, aqui eu tô com a minha professora, entendeu? O Pedro aqui comigo assim, se ele
se perceber que eu tô falando dele, ele já fica nervoso, não gosta e a que gente, fale, não, entendeu? então, isso é uma coisa complicada porque a gente fala deles achando que eles não estão entendendo porque de repente eles não são Exatamente. ah, meu filho não é verbal. Ah, ele não entende. Ah, não posso falar dele. Não, não pode. A gente tem que tomar muito cuidado, muito critério. Porque às vezes a questão da fala é uma questão que tá englobada em toda essa variabilidade do espectro. Mas a E eu tô tendo questão cognitiva às vezes está muito ligada. Ele está entendendo, ele está percebendo a questão do sentimento. Às vezes o pessoal fala, nossa, meu filho, quando uma pessoa entra e a pessoa não está muito bem com o humor, meu filho já sente. Porque realmente é uma questão sensorial, né? Queria mandar um beijo para a Jessie, que está aí, a Jessie Blue, uma artista maravilhosa, que está aqui na live com a gente. Eu tô tendo um pouco de dificuldade quanto a isso, porque percebe que eu tô falando, aí ele começa a ficar nervoso, Você tem que estou no respeitar isso. Você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar isso. Inclusive, se for destemperar ele, e ele está percebendo isso de tudo que está acontecendo, sai da live tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu acho até legal, porque se isso for deixar ele, a gente não precisa disso, né? Não precisa fazer ele ficar desregulado por conta disso. Ou fica só não, mas desregula não. É porque o Pedro, ele não está gostando de ouvir o tom da voz dela. Mas... eu não sei se é a minha voz, eu não sei o que é. Ó. Se é algo que desregula. E aí, Pedrão, beleza, mano? Como é que você tá? Tudo bem? Tá bonitão, tá com calor. Pedro. Quem é essa daqui? Quem é essa daqui? Quem é? Bibi. E o outro não. Vivi o quê? Bibi Santos. Cara, Ei. que legal te conhecer, mano. Que da hora, Amor da velho. tia. Que legal. A gente tem que... E assim, inclui qualquer coisa. Cara, chama pra live, chama pra cozinhar, chama pra fazer uma faxina, chama pra limpar o banheiro, chama pra lavar a louça, chama pra lavar roupa, inclui em todas as atividades. As atividades da nossa casa são uma baita terapia, às vezes a gente esquece. Filho, vamos arrumar a louça, vamos arrumar a cama hoje, vamos tirar a louça. Filho, pega uma xícara pro papai, olha, agora a gente vai tomar o café. Quanto mais você inclui, isso começa a fazer um baita sentido para eles. Aí ela falou assim, a Lei Berenice Piana, é isso mesmo, de 2012, a Lei 12764, batizada aí de Lei Berenice Piana. Eu tô fazendo até com ele até no mercado, assim, dele. Ele pega o que ele quer no mercado. Ele pega as coisas, ele pega adoçante. Olha lá, ele tá entendendo Não. Tá entendendo? tudo que você está falando. Entendeu? Então a gente tem que usar esse tipo, a gente tem que usar esse cenário a nosso favor. Então como que a gente fala? A gente faz muita brincadeira de roleplay, que a gente fala, né? Que é você imaginar, ou você usar uma pessoa que mora com você, uma amiga que está de repente do teu lado, para você reforçar um comportamento que você acha legal. Então, tipo, por exemplo, ele tá pegando, tomando muito café, tomando muito açúcar, e a Vivi tá com você e fala, Vivi, para de tomar açúcar, vai te fazer mal. Então você faz você direciona a fala para uma outra pessoa, mas na verdade você está querendo atingir aquela que está com o comportamento. Então a gente vai brincando muito com isso. Você tem uma possibilidade muito bacana aí, cara. A gente está numa live aqui de o quê? Meia hora, uma hora. Olha só, a gente já consegue perceber, né? Olha a capacidade cognitiva que ele tem, né? Olha a capacidade que ele tem de perceber, de percepção, né? Isso é muito comum, porque eles percebem quando a gente está falando deles. Mas é isso aí. Meu amigo Eliseu está na live aí também. Eliseu
pai do Lucão, do Lucas, né? Padrasto do Lucão aí. Alimentos também agem na saúde mental, com certeza, né? Quanto mais a gente tem essa questão de absorver, tipo corantes, enlatados, todas essas comidas muito industrializadas, com muita química, é muito complicado, né? A gente acaba mexendo muito com essa questão do cérebro mesmo, né? Da neurogênese e de toda essa questão. E quanto menor a gente maior é o impacto disso na nossa vida, né? Grande Fessoso aí, mano, Fernandinho de Pierre aí na live também. Um abraço pro meu irmão. Alex, assim, tipo, uma criança que tem, assim, quando ela cresce, fica maior, fica adulto, então isso quer dizer que não melhora, assim, a seletividade, ou a agressividade, ou a estereotipia, tende a piorar, então, quando cresce, é isso? Não entendi. Não, eu não disse isso em nenhum momento aqui. Eu disse isso? Não, porque eu fiquei preocupada com essa parte, assim. Porque eu achei que quando cresce, melhorava. Não, me tira essa dúvida aí. Não, mas eu não disse isso em nenhum momento. Eu não falei que isso piora. Quando cresce, piora. É uma dúvida que eu fiquei. Eu falei isso? Não! Você não falou não, mas você falou assim, quando a criança cresce, pode piorar um negócio assim, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, deixa eu perguntar pra ele, porque aí eu fiquei com dúvida. Porque a minha filha, ela tá crescendo e parece que ela tá piorando com a seletividade dela. Piorando muito. Isso aconteceu com o Nicolas ou não, assim? Ele melhorou depois que ele cresceu? É isso que eu queria saber, assim. Não, então, todos os casos que eu conheço, conforme você cresce, melhora. Sempre melhora. Só que assim, o seu cenário aí, Vivi, é um cenário que, na verdade, você precisa de uma profissional para ajudar vocês. Porque, na verdade, você já tem a seletividade. Então, você não vai conseguir, você não tem autoridade para dizer para ela se você não vai ter seletividade, sendo que você já tem. Então, na verdade, você tem que... Eu buscaria, se eu fosse você, eu buscaria melhorar a minha seletividade para que isso servisse de exemplo na seletividade da minha filha. Olá, meu povo lindo! Nós estávamos agora gravando o Cantinho do Autismo, certo? Com ele, Alexander Salles, pai do Nicolas Brito e o esposo da Anitta Brito. Acontece, gente, que deu um pequeno problema na minha internet e caí e não consegui voltar. E nós estávamos gravando para o Cantinho do Autismo. E eu quero agradecer grandemente a paciência, a educação, a humildade do Alexander Salles, que estava falando umas coisas muito interessantes. Estávamos em um papo maravilhoso aí, mas infelizmente caí e não consegui voltar. Alexander Salles, muito obrigada pela tua entrevista. Muito obrigada por tudo que você falou, pela paciência, pela educação. Eu estou muito feliz, e a Fabi também, nós estamos muito felizes, nós do Cantinho do Autismo, por ter você, uma pessoa maravilhosa aí, super inteligente aí, fluente aí na parte do autismo, aceitado o nosso convite. Para nós foi um imenso prazer, foi nossa, não tenho nem palavras para te falar. E eu quero te pedir desculpa porque eu não consegui voltar, infelizmente, né? A minha internet, infelizmente, ela falhou e não consegui voltar. Mas eu quero falar que eu e Fabi e eu, nós estamos imensamente felizes com a tua participação no Cantinho do Autismo, que com certeza vai brilhantar muito mais, né? Vai fazer parte aí da nossa constelação de estrelas que já tem no Cantinho. Muito obrigada, Alex, obrigada por tudo. E se Deus quiser, nós vamos fazer uma outra live onde que não caia, porque aqui tem muita chuva, gente.
Aqui está chovendo demais e quando chove demais a internet cai, não tem como, ela cai mesmo. Então ocorreu esse acidente aí e eu peço desculpas para você, Alexander. Beijo para você, pro Nicolas e pra Anitta, beijo para vocês, muito obrigada, gratidão eterna por você ter aceito conversar conosco com carinho e essa humildade que só vocês têm. Gratidão, obrigada. Olá pessoal, estou voltando aqui para agradecer ao Alexander Salles, pai do Nicolas Brito, que estávamos em live agora há pouco, não deu tempo de... A live caiu, não deu tempo de agradecer. Agradecer também a Vivi Santos, né, pela oportunidade de estar fazendo conteúdo para o YouTube. E deixem seu like, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado, pessoal. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe.